Vamos lá, pessoal. Amém? Já orou, adorou, fez dinâmica. Agora vamos... Deixa eu ver se eu estou no papel, está dando certo aqui. Então o que você vai ver no PDF são os pontos. Aí você fica ligado no que eu vou falar. É o que eu sempre ensinei para os meus filhos. Não olha para o livro que o professor lhe deu, que a escola lhe deu. Escuta o que o professor vai falar. O que ele vai falar não está nos livros, tá bom? Então, olha para o PDF aí, mas fica ligado no que vai ser falado aqui, porque tá mais do que isso aí. Vamos lá então. O estudo que nós vamos dar hoje, ele está fundamentado em um livro que eu estou estudando, mas não somente nele, claro, obviamente, né? Ninguém seria muito sucinto. Chama-se A Treliça e a Videira, certo? E na imagem que vocês estão vendo aí, a Livinha fez questão de colocar uma imagem. Liga para nós aqui, tá? Se faz favor. Desculpa. Depois eu vou fazer, mas agora não. Só isso aqui que eu ia colocar. Só para mostrar aqui um detalhe. Mas também daqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo aí a treliça e a videira, né? O que é a treliça? A treliça é a estrutura. A estrutura é a treliça. Que a gente viu esses dias que kiwi também, ele é plantado, cultivado em treliça. Não sabia disso, né? Então a gente viu esses dias ali o kiwi com treliça. Então o maracujá é assim, mas a uva, a videira, que é um símbolo da gente, vamos dizer assim, da igreja, né? Da unidade, da multiplicação. Jesus disse: eu sou o ramo e vocês são o quê? Eu sou a videira, perdão. E vocês são os ramos. Mas ele era o quê? A videira verdadeira. Então, nós estamos enxertados nele, conectado a ele. O que acontece? Isso vai nascer o quê? Porque a videira, ela só frutifica se for desse jeito aí. Maracujá você pode colocar em cima do muro que ele frutifica. Que vai, mas ele precisa, especificamente tem que ter uma treliça. Tem que ter uma treliça, assim, então não vai conseguir cultivar, né? Esparramado pelo chão não dá, né, pastor? Então, isso aí é o quê? Conheceu o celular de quem? É o teu? Então tá ótimo. Não, tá ótimo. Então assim, então a treliça aí é para a gente entender como é que a igreja funciona, ok? Então o que você vai ouvir hoje aqui, irmão, possivelmente vai desconstruir alguns conceitos que você tem sobre igreja e movimentação de igreja. Então eu quero dizer para vocês que eu tenho orado, tenho intercedido, jejuei por esse momento, para que nós tivéssemos um momento precioso aqui, obrigado, Natan, de desconstrução e construção das verdades. Nós vamos para a palavra de Deus, ok? Por quê? Porque a gente precisa entender, lembra da dinâmica de terça-feira? Que a gente fez aquela dinâmica dizendo do telefone sem fio lá que a gente fez e mostrando como uma informação pode chegar até nós de uma forma contrária, é o que a gente imagina. Ou da original, da informação original. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos sempre voltar para o original. A igreja não começou em Atos, tá bom, irmão? O corpo não começa do pescoço. A igreja começou em uma pessoa, ela começa em Cristo, começa na cabeça. Então, ele é o modelo. Depois de Jesus, aí vem os membros do corpo. Mas a cabeça é o maior exemplo para a gente de igreja e de ministério. Quando eu dou curso de plantação de igreja, a primeira coisa que eu falo é o que teve no ministério de Jesus. Aí a pessoa faz uma lista, eu fico no quadro lá, na base missionária eu faço a lista. O que é que teve no ministério de Jesus? Teve milagre, aí teve comunhão, vamos lá, mais o quê? Passagens. A pessoa vai dizendo e eu digo, me diga uma coisa, o que é que tem na sua igreja? Tem alguma coisa parecida com isso? Se não tiver isso aqui, então desculpa, isso aqui então o que você tem não é igreja. O que você tem é outra coisa, porque a igreja parece com cabeça. Ou ele é semelhante a ele. Amém? Então, nós vamos pensar sobre isso aqui. A Livinha colocou aí, a treliça e a videira. A introdução aqui tem treliça versus videira. Treliça é o que? É estrutura, é a administração, é a organização. Nós não vamos depreciar isso hoje aqui, certo, irmãos? Mas tendemos a ir para o outro lado. Por quê? Porque a nossa ênfase, muitas vezes, está pautada e voltada sempre para a treliça. Vamos lá, nós gostamos da questão administrativa da igreja, nós gostamos de organizar um culto, nós temos a estrutura de um culto, as cadeiras, tudo colocado no devido lugar. E às vezes, tudo que a gente faz, muitas vezes, está
relacionado a isso. E é um fim para nós. E nós nos santificamos, ou pelo menos dizendo assim, isso é bom porque é para Deus, é para o povo de Deus. Tem o seu valor, a treliça. Tem a sua importância, a sua relevância, e ela é super importante, muito importante. Mas o problema é quando nós estamos sempre fazendo somente isso. Ou, resumindo, preste atenção numa coisa, que nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Então, muitos dos nossos ministérios estão muito voltados para a atividade no culto. Muito do que nós sempre perguntamos para Deus, o que é que Deus nos chamou para fazer. E sabe qual é a nossa pergunta para isso? Não é porque a gente está querendo descobrir, vamos dizer assim, o que é fazer lá fora. Mas sempre nós estamos perguntando para Deus o que nós temos que fazer, o que Ele nos chamou para fazer, voltado com as atividades que tem dentro da igreja. Então, tudo que está voltado dentro da igreja a gente quer. Então, se eu não encaixo em alguma coisa na igreja, o que é que eu digo? Esse aqui não é meu lugar. Eu não me sinto em paz aqui. Eu não sinto o que eu tenho que fazer, porque eu não sinto o que tem que fazer aqui, eu não sei o que fazer. Mas por quê? Porque nossa cabeça está estruturada para quê? Nós vamos fazer atividades dentro da igreja. Então vamos ou limpar, ou cantar, ou pregar, ou tocar, ou cantar. Então, ou administrar. Se não for isso, agora vamos dizer um negócio. Vamos tirar assim, ó. Vamos tirar tudo isso. Vamos tirar tudo isso. E o que é que fica? A videira. Essa é a estrutura. É importante? É. Tem que existir? Sim. Mas não tem que ser um fim. E nem o nosso objetivo. Ela só serve para estruturar ou para sustentar a verdadeira essência da igreja, que é a videira. E o que é a videira? É a vida espiritual. É o discipulado. É o evangelismo. É o cuidado. Essa é a verdadeira vida da igreja. Amém, pessoal? E pode até escolar depois a gente faz isso aí, amor. Então, essa é a vida da igreja. E isso é desconsiderado, irmão. Nós podemos fazer culto e não discipular. Nós podemos ter uma boa administração de igreja e não discipular. Agora me diga uma coisa, qual é o fim disso? Qual é o objetivo? Se a gente vai fazer tudo isso e no fim a pessoa não vai aprender nada sobre Jesus. Então, volto a dizer, não estou depreciando o serviço que nós fazemos aqui e sempre estamos prestando esse serviço aqui de estrutura. Não, pelo contrário. Essa é importante. Porém, eu não preciso mais justificar isso. Preciso justificar, pessoal? Deu para entender já, não deu? Mas a essência disso é a videira. O nosso trabalho, como todos aqui, tem que ser. A treliça, alguns vão funcionar nela. Alguns funcionam na treliça. Mas todos funcionam na videira, no crescimento da videira. Alguns funcionam na administração, outros funcionam no culto, outros funcionam em qualquer outra área da igreja. Mas só uma coisa que todo mundo tem que se envolver, é a videira. Então a videira ela é essencial. Ok? Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então pronto, quem não entendeu, tem que dizer não amém, tá bom? Na próxima vez. Não fique calado não, porque eu não sei. Vamos lá. Então a tese de tudo isso é o quê? Formar discípulos que fazem discípulos. Nós estamos acostumados, e muitas vezes nós vamos ver isso aqui também mais para frente, a gente ser motivado a vir para a igreja e se tornar um cristão, ou um crente, ou um evangélico. E daí por diante, partindo desse pressuposto, dessa ideia aí, então seja a melhor versão de si mesmo. Não é assim que as pessoas dizem? Seja a melhor versão de si mesmo. Mas isso, em suma, não dá nada. Por quê? Porque não tem um fim nisso. Apenas ser uma pessoa melhor. E isso, irmão, sinceramente, não é o objetivo final. É um deles, a santificação. Ele gera maturidade. Mas com isso vem a obediência à palavra e a plena palavra. Tudo. E uma delas é o que nós vamos ler aqui em Mateus 28. Diz assim, o versículo 16, ó. Aliás, 18. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. E eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então tem um mandato aqui, tem uma ordem. Qual é a ordem? O que é? Qual é a ordem aqui? Fazer discípulo. O id, vocês sabem que já não era imperativo. O imperativo aqui é fazer discípulo. Fazer. Então o id é enquanto você estiver no gerúndio. Enquanto você estiver andando, faça discípulo. Então o id pode ser em qualquer momento. O que eu estiver fazendo na vida todo dia,
eu posso estar fazendo discípulo. Eu tenho que fazer discípulo através disso. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto aí. A treliça e a videira. Não adianta uma linda treliça, irmão, sem uma videira. Então imagina aí, eu passo, vou lá na sua casa, você tem uma plantação lá, ó, estou cultivando uva. Chega lá de repente, tem treliça lá. Tem um bocado de pedaço de pau lá, de trave lá, montado. Eu disse, o que é isso aqui? É a treliça. Sim, mas cadê a uva? Não, não tem. Isso aqui é só a estrutura. A estrutura da igreja. Mas não tem igreja, não tem vida. E muitas vezes é o que a gente se resume aos nossos encontros. As nossas reuniões, aos nossos sistemas, nossas igrejas. É o quê? Estruturas. Estruturas e estruturas. Congressos, conferências, tudo para deixar a estrutura ainda mais forte. Prego, arribite, nó, solda, sempre na estrutura, para deixar a estrutura muito boa. Porém, se trabalha pouco na videira. Então, vamos lá, vamos continuar. Como a obra da treliça predomina, irmão? Primeiro, precisamos de obreiro de treliças. Isso é um fato. Precisamos de pessoas para estruturar o negócio. Precisamos de pessoas para estar trabalhando na igreja. Isso é um fato. Porém, se um pastor, a liderança da igreja, trabalhar só para isso, irmão, parte administrativa, cuidar de coisas, cuidar das reformas, cuidar da economia da igreja, do dinheiro da igreja, cuidar dos programas da igreja, a vida não vai passar, a vida não vai transferir, não vai ser transferida de vida para vida. Então, precisamos de pessoas de treliça? Precisamos. Só que as pessoas da igreja têm que estar trabalhando no serviço da videira, principalmente liderança. Se a gente tem um pastor que é voltado só para a administração, irmão, dificilmente ele vai conseguir pastorear alguém, ou cuidar de uma pessoa, discipular a pessoa. Por quê? Ele está preocupado com o quê? Com as coisas da igreja. Com as coisas. Mas nós estamos preocupados com a vida da igreja. Amém? Quem está aqui? Então, outra coisa. O trabalho da treliça não é tão difícil do que o da videira. O da treliça, irmão, você consegue estruturar tudo aqui. Consegue fazer tudo bem no molde aqui, consegue fazer os programas, consegue fazer a estrutura da administração da igreja, a gente consegue fazer uma planilha de gastos, nós conseguimos fazer um culto bem ajustado, litúrgico, com 3 louvores, uma palavra, uma oferta, tudo isso. O difícil vai ser viver junto. O difícil vai ser o discipulado, o cuidado, o formar Cristo na outra pessoa, ver a pessoa se tornando cristão. Um discípulo de Cristo, um autêntico discípulo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos aqui, apenas para fazer programas, e vamos lá, vai ter a conferência, e vai ter tudo isso, às vezes isso serve muito para contribuir, irmão. Mas se não tiver o intuito de contribuir, não vai ter fundamento. Pensa comigo, muitas coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Muitos dos nossos eventos que nós fazemos dentro da igreja, os não cristãos não participam. Já prestou atenção nisso? A gente faz muito evento só para quem está. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Uma coisa que eu tenho aprendido e tem soado muito difícil. Assim, para mim, né? Tem soado muito difícil para mim. Tem chegado assim, a mim. Que é a palavra que eu posso usar aqui? Me confrontar no que eu penso sobre discipulado, sobre cuidado de pessoa. Mas o que eu tenho mais ouvido de líderes experientes é que a gente tem que gastar tempo com quem quer. Quando você vai ganhar uma vida para Jesus, você tem que gastar a vida toda, até ganhar ela para Jesus, se for o necessário. Agora, por discipulado, você tem que ir até onde a pessoa permite que você vá. Se a pessoa não quer, a tendência de você estar perdendo tempo, ela é gigantesca. E aí e é muito duro ouvir isso para mim, porque com um coração pastoral, como é que a gente pensa que, Thales, com um coração pastoral, como é que a gente pensa que as coisas vão funcionar? Como é que eu vou desistir de alguém? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, para você entender como não é desistir de abandonar, certo? Mas é outro nível. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se o seu filho, vamos dizer que você é dono de um negócio, de uma empresa, todo mundo está aqui? Amém? Estão comigo? Você é dono de um negócio, certo?
Você é dono de um negócio, você tem uma empresa grande. Se o seu filho, que é o seu herdeiro mais próximo ali, cair no mundo das drogas, do crime, você vai deixar de amá-lo? Sim ou não? Não, claro que não. Mas você tem coragem de colocar ele para administrar a sua empresa? Não. Então, amor e cuidado é uma coisa. Treinamento e legado é completamente diferente. Se você vai amar as pessoas, tem que amar incondicionalmente. Ela pode ser uma tranqueira na igreja, tem que amar. Tem que estar sempre disponível ali, na medida do possível. Agora, se você quer treinar alguém, irmão, quer colocar alguém para fazer alguma coisa, vai por mim. A primeira coisa a pessoa vai ter que querer. Porque Jesus disse, aquele que quer vir após mim, não é aquele que eu vou atrás, é aquele que quer vir após mim. Negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Corra para fazer isso aqui. Há um preço no discipulado. Muitas pessoas queriam seguir Jesus para ser discipulado. Uns queriam enterrar o pai. Jesus disse, deixa os mortos enterrar os mortos. Um queria se despedir, deixa eles lá. Aí Jesus, sempre alguém queria primeiro fazer alguma coisa. Porque o custo do discipulado, como diz o Jonas Madureira, ele é muito caro, muito alto. É um preço muito alto. Porque você vai ter que abrir mão, abdicar de alguma coisa para poder prosseguir. Amém? Devia ter feito isso agora. Tu é fera mesmo, hein? Aí, tá aí. Agora tu me encabulou agora? Esse aqui é os 3 pontos, não é isso? Só os pontos, né? Ok. Então vamos lá. Então outra coisa, pessoal, ó. É mais tranquilo a organização do que o organismo. A organização às vezes não vai dar muito desgaste para a gente com outra pessoa. O organismo não. A organização, ela vai requerer da gente dedicação, claro, pontualidade, algumas questões para funcionar. Mas o orgânico é que é difícil, irmão, porque tem que ser natural. Então a organização é você colocar os pontos. Por exemplo, eu estou fazendo o curso de RH, que está me ajudando muito na perspectiva de ver a organização com outros olhos, com outra perspectiva, ver a importância que a gente tem que ter, visão, missão, valores, todas essas coisas, planejamento, tudo isso. Mas o RH tem uma vantagem, uma coisa que eu achei interessante no curso, é que ele é muito recursos humanos, então se preocupa muito com o indivíduo que está fazendo. Então é o valor do indivíduo naquilo, a ferramenta que ele recebe. Então eu fiquei muito admirado com isso aí. Então, uma das coisas que o RH tem me mostrado, através dos dados, né, eu fiz uma prova sobre os dados, existem empresas que investem muito na pessoa, para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver, para que ela possa ser o melhor funcionário, para que ela possa ser a melhor pessoa, está mais protegido. Então, o investimento para um funcionário, a gente pensa que é só o salário, mas dependendo da área, é imenso. Imenso, precisa estar dentro da lei e tem proteção física, né, da integridade da pessoa, tem vários outros aspectos, né? Então, a gente precisa entender, irmãos, que o indivíduo, trabalhar com o indivíduo vai requerer muito da gente, com a pessoa. E qual é a proposta muitas vezes que a gente recebe quando vem para a igreja? Vem para resolver os seus problemas, vem para você ter uma vida abençoada, vem para você ter uma família em Deus, mas a proposta nunca foi essa. Isso é o bônus. A proposta é nós sermos discípulos e discípulo faz discípulo. Amém? Amém. Vamos lá. A videira e a comissão. É isso? É isso mesmo. Tá? A palavra principal de Mateus 28 não é o ide, como a gente falou, é o fazer discípulo. A grande comissão não é fundamentalmente sobre missões, irmãos. Sabia que não é a grande comissão? Não, vamos para outras nações, para outros lugares. Não é. A grande comissão é sempre alcançar o outro. Isso seja em Jerusalém, Judéia, Samaria, com o fim da terra. Todos nós temos que alcançar pessoas, além de ir para... eu sou missionário, eu tenho que ir para outra nação para ser um missionário. Não. Eu não gosto que as pessoas usam a expressão todos nós somos missionários quando banaliza isso aí. Quando o significado é banalizado. Quando a pessoa vive a vida de qualquer jeito e diz que é um missionário porque está ali na igreja. Não. Temos que ser um enviado. Você sabia que na igreja primitiva, nós vamos falar sobre isso depois, não existia esse problema, essa dificuldade entre eles? Tipo assim, não existia diferença. Você teria que ser um missionário, Daniel.
porque a propagação do evangelho era necessária naquele tempo, no começo, e espalhar, como é hoje também. Só que não tinha como você definir, olha, esses aqui vão ficar na igreja, na estrutura, e vocês vão ficar pegando as pessoas lá fora. Não tinha isso. Porque não foi ensinado isso. Isso foi inventado. O que foi ensinado foi que todos aqui temos que fazer discípulos. Ah, mas eu sou o cara da câmera. Mas tem que fazer discípulo. Ah, mas eu sou a pessoa que eu gosto dos bastidores. Já viu essa conversa aí? Já ouvi essa daí. Geralmente é gente que não gosta de relacionamento. Não quer conviver com gente, com pessoas. Não quer ser esmerado, não quer ser ferido, não quer ferir. Nós gostamos dos bastidores, não gosto das luzes, não. Não vem com essa, não. Eu sei o que é que você quer. Senta na mesa e come junto e vamos brigar aqui. Depois a gente se resolver. É isso que é o trabalho. Alguns não, alguns são pessoas mais tímidas, mas também precisa ser desenvolvida. Mas eu não estou falando sobre a treliça, estou falando sobre a videira, estou falando sobre discipulado. Indiferente do serviço que ela faça aqui, indiferente. O mais importante é ela fazer discípulo. Amém? Mudanças de mentalidade de ministério. As transições importantes. É aqui que eu disse para vocês que nós vamos desconstruir algumas coisas e construir o que é fundamental sobre o que é a igreja. Primeiro, são as 10, 11 aí. Então vamos lá. Primeira coisa, do realizar programas para o edificar pessoas. Então, é mudança de uma coisa para outra. Em vez da gente estar só organizando programas de igreja, coisas dentro da igreja, movimento da igreja, vamos focar o nosso trabalho e edificar. Imagina se a gente cancela aqui os cultos, irmão. O que é que sobraria da gente aqui? Vamos cancelar os cultos. Só para a gente fazer um teste aqui. Não vai ter culto durante 6 meses. O que faríamos? Ser a videira. O culto faz parte? Obviamente. Só que nós precisamos entender que o nosso maior trabalho aqui não é se reunir para adorar somente. Isso aqui é importante. O nosso maior trabalho é fazer com que a pessoa se torne discípulo de Cristo. Então, nós temos a tendência a ser mais uma instituição religiosa do que um corpo de discípulos fazendo discípulos. Deu para entender? Quem está entendendo? Pode deixar, viu, Carol? Deixa o menino rodar. Amém, glória. Deixa o menino rodar, vai ficar tranquilo. Vamos lá, ó. Edificamos as pessoas e depois surgem os ministérios. Os novos ministérios, irmão, não começam a aparecer à medida que nós treinamos as pessoas. Qual é o nosso erro muitas vezes? Vamos fazer assim, nós formamos o ministério de jovens, de adolescente, de criança, infantil, de mulheres, de homens, aí começamos a colocar vários departamentos na igreja, e aí começamos a procurar alguém que se encaixe naquilo dali. Então vamos fazer a estrutura, porque aquele lugar tem, então nós temos que ter também. Se lá se movimenta assim, lá é o certo. Então vamos fazer também isso. Então nós faz um bocado de programa, faz uma agenda cheia na igreja. Então segunda eu estou no encontro de mulheres, né? Na terça as mulheres estão na leitura do livro, na quarta as mulheres estão no chá da tarde, na quinta elas estão na oração e intercessão pelos maridos quebrados, na sexta estão no seminário, e aí, meu irmão, a semana todinha só não consegue ser mulher na semana. Mas a gente enche para ter o programa. A gente quer ter um ministério. Então faz um ministério de homem, um ministério de mulher, um ministério de criança. Vamos procurar alguém. Eu acho que Deus chamou o João Pedro para ser o líder de tal coisa. Aí o João Pedro disse, não, mas nunca fiz isso, nunca. Não, cara, mas tem chamado. Eu sinto que tem um chamado. E a gente não desenvolve a pessoa. A gente desenvolve um ministério e coloca a pessoa para ela se colocar num lugar que talvez não vai nem treinar, esticar. Alguns ministérios, a pessoa vai ser esticada, mas alguns não. Sabe qual é o nosso maior investimento? E pega nisso, que isso aqui é um princípio, viu? Pega isso aqui. Seria nós pegar, desenvolver a pessoa, crer que Deus chamou aquela pessoa para alguma coisa e vai ouvindo Deus outra vez, vai ouvindo Deus e entendendo o que Deus quer com aquela pessoa. Talvez o ministério nem nasceu na igreja ainda, mas vai surgir através daquilo que a pessoa carrega. É muito mais fácil fazer assim do que nós ficar preenchendo gente onde nunca foi chamado para fazer. Então tem ministério aqui que talvez nem exista aqui. O ministério de abrir garrafa aqui para as pessoas no meio da rua. Tem alguém que tem um ministério de abrir garrafa aqui? Para abrir garrafa? Porque aí não tem. Então pronto, vai arranjar alguém para ficar abrindo garrafa para alguém. Às vezes a pessoa foi chamada para fazer uma coisa que a gente nunca imaginou na vida, irmão. Mas nós estamos limitados a alguns departamentos. E é por isso que a gente não desenvolve pessoas. Porque as pessoas não sentem a vontade na igreja.
Ela não se sente parte da igreja, sabe por quê? Porque a gente quer colocá-la na caixinha daquilo que a gente já tem. Chegou agora. Aí o Bernardo chegou agora, aí a Bia, então eu vou pensar assim. Bernardo e Bia, acho que lá nos jovens, dá para ajudar lá o Alessandro, ou para liderar uma célula, ou na mídia, que já trabalha, ou no louvor, eu fico pensando onde eu posso encaixar aquela pessoa. Agora, se eu chegasse para o Bernardo e para a Bia e perguntasse assim, o que vocês carregam? O que tem no coração de vocês? O que vocês têm pensado? O que vocês têm sonhado? É só eu pegar os valores da igreja, os princípios, a visão da igreja, colocar nisso aí, porque isso é uma coisa que a comunidade carrega, e potencializar. Em vez de que colocar a pessoa em departamentos e ministério toda hora. Você está entendendo, pessoal? Estou usando um exemplo desse que eles chegaram agora, pouco tempo. Usei o João Pedro e usei o deles. Então, eu preciso começar agora a desenvolver a pessoa em Cristo. A pessoa, faz ela crescer em Deus. O que é que você tem? Cara, o que é que você carrega? Aí você fica lá vendo. Quando a pessoa entender o que é, ou para o treinamento dela, para o crescimento dela, aí você vai lá e, opa, vai nascer algo aqui agora. Pode nascer algo aqui agora, mas está ligado ao quê? Ao propósito daquela pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito daquela pessoa, com o meu propósito, com o propósito da Gabi, com o propósito da que manta é esse? A irmã, como é que você... Luquene. Lá na igreja. Eu lembro, que manta é esse, né? Aquela do manto, né? Glória então, dela, com o propósito da Maria, nós juntarmos aqui os nossos propósitos, o nome disso vai ser Corpo de Cristo. Eu quero que todo mundo seja dedo, todo mundo seja um calcanhar, todo mundo seja... Irmãos, vai ser isso? Vai ser a reunião dos dedos. Reunião dos cotovelos. Tem que diversificar o negócio, irmão. Deixa o menino rodar, deixa fazer um negócio diferente. Mas o meu ministério é ficar na porta da igreja com a bandeira levantando. É o que Deus me chamou para fazer. Cara, fica lá, vai ser o que você vai funcionar bem e o que você vai crescer em Deus. Agora eu preciso pegar alguns valores que a gente tem aqui e para você entender o quanto isso pode contribuir para que a gente chegue na visão, no ponto final. Quer construir altares aqui, quer inspirar pessoas a realmente ter uma vida profunda, para uma pessoa ter intimidade na presença de Deus. Deixa eu te mostrar que isso vai promover isso? Vai, então pronto. Isso tem esses valores? Tem, então faz parte. Agora, nós não podemos mais, irmão, nem podemos chegar aqui, construir uma igreja, edificar uma igreja para o Senhor, onde a gente tem que determinar o que as pessoas têm que fazer. Nós temos que ouvir o que as pessoas carregam de Deus, o que elas estão ouvindo de Deus para a gente desenvolver. Talvez a pessoa não está fazendo nada porque ela não encaixou em nada ainda. Sabe por quê? Porque talvez não seja o que Deus chamou ela para fazer. Mas sabe como é que vamos descobrir? No discipulado. No discipulado. O discipulado é a melhor maneira de descobrir isso. Não inventa serviço não, que isso aí faz afastar. Então vamos lá. Segundo, do realizar eventos para treinar pessoas. A maioria, como eu coloquei para vocês, a maioria dos incrédulos nunca participa dos nossos eventos. Nós fazemos um evento aqui. Aqui já tem pelo menos 3 conferências aí para o ano que vem aqui. Tem um grupo querendo fazer, dos Estados Unidos, querem fazer uma conferência aqui, junto com o Paulo, lá de Londrina, que é uma bênção. De evangelismo vai ser tremendo aqui, irmão. Vai ser cura no meio da rua, é coisa violenta. Top. O pessoal recebeu uma palavra para fazer o despertar aqui também. Ok. E eu recebi uma direção, mas também estou processando em Deus, vou compartilhar com vocês, sobre a conferência para novos convertidos. Só que, irmãos, sinceramente, nós temos que orar para ver se sai de Deus. Os 3. Porque não ficar enchendo de gente aqui, fazer evento aqui só para nós, e vamos lotar, talvez, encher isso aí, irmão. E aí só vem nós. E é só nós enchendo, é só nós enchendo do poder, nós da graça, nós da unção, nós resolvendo problema familiar, nós curando a nossa alma, nós perdoando o pessoal que a gente já perdoou 75 vezes, fazendo o mesmo ato profético, indo lá para frente, na hora da paternidade, chorando, o pai cuidar de ti, você fez vida do seu pai, aquele mesmo negócio a vida toda, irmão. Não acaba nunca esse negócio. Não resolve nunca essas pendências. Aí é conferência, tempo de conferência, encontro, reencontro, encontro de novo, reencontrando por causa do encontro que já foi do encontro do reencontro, e nunca acaba, é eterno. Não dá, irmão. Nós precisamos resolver a vida e tocar a vida para frente. Então, muitos dos nossos eventos precisavam ser potencializar a gente para correr lá para fora. E não para ficar só lambendo a gente aqui dentro e a gente chapando. Cara, foi tremendo. Foi que houve. Cara, fui cheio da presença. Você viu de quê? Agora eu estou bem, né? Para quê? Quando a casa ficou cheia, todos ficaram cheios do Espírito, todos foram lá para fora testemunhar. Você servir para isso? Ok.
Agora só ficar com impressões proféticas, apostólicas, e movimentos, e discernimento. Deus está fazendo algo nessa nação, está fazendo algo não sei o quê. Ninguém sai do canto, é só aquele grupo reunido a vida toda, e chama os da carteirinha, chama os do grupo do WhatsApp para vir fazer sempre as mesmas coisas, mas não alcança, não impacta a vida de nenhum novo na fé, nenhuma pessoa que está perdida no Evangelho. Então, que a nossa cabeça mude aqui. Já deu para nós. Estou chapado desses negócios, irmão. Ficar gastando dinheiro com evento, com coisa, e um bocado de gente para ser alcançado. Gasta dinheiro em panfleto, em tráfego pago e evangeliza, bota um vídeo aí, potencializa que vale muito mais. Não desconsiderando quem está aqui, irmão. Mas se eu pensar, se eu cuidar de você, toda semana a gente tiver o nosso encontro, ler a palavra, orar, buscar a Deus, estiver junto, se eu estiver acompanhando você, vale muito mais do que uma conferência de 3 dias. Uma vida, quer uma conferência ou uma vida? Quer uma pessoa te acompanhando 10 anos ou quer uma conferência de 3 dias? O que você prefere? Está aí a proposta para você aqui. E às vezes não custa nenhum dinheiro que custa um evento. Vamos lá. Do usar pessoas para promover o crescimento de pessoas. Ficou sucinto aqui, Livinho meu. Não, de usar pessoas para promover o crescimento de pessoas. Perdão. Então, é o perigo de usar os dispostos voluntários, irmãos. Nós usamos, nós exploramos eles e esquecemos de treiná-los. Cara, tiver aquele irmão, ele é servo, viu? Ali ele é servo, ele gosta de servir. Ele chega na igreja, ele faz isso, ele faz isso. A gente ama essa linguagem. Ama isso aqui. Tem pessoas, irmãos, que é do coração deles. Mas a pergunta é, essa pessoa é discipulada? Esse servo, ele é cuidado? Ou ele é só explorado? Ou ele é só usado? Ele é valorizado? Se a gente ficar só usando as pessoas aqui, aquela irmã é boa na canção, a outra é boa no evangelismo, a outra é boa para pregar, a outra é boa para cantar, o outro vai tocar. Aí a gente fica olhando, parece Nabucodonosor. Eu quero Sadraque, Mesaque, Abednego, eu quero só os bons, deixa o ruim aí. Agora, se eu começar a olhar para as pessoas de forma de perspectiva diferente, irmão, aí acaba. Eu não olho para os dons dela, eu olho para quem ela é. Agora, eu posso potencializar os dons, porque isso faz ela cumprir o propósito dela. Se ela quiser, claro. Se ela não quiser, irmão, nem Jesus consegue fazer. Ele disse que não pôde fazer muita coisa em Nazaré. Não pôde, a palavra é poder. Eu vi o John Bevere falando uma coisa interessante, que essa palavra de Deus trouxe o significado dela. Não poder mesmo. Não pode, não pôde fazer. Ele não queria. Ele não pôde, porque a incredulidade e a resistência do coração não permitiu que ele fizesse. É o livro Temor do Senhor. Não. A cultura da honra é? Cultura da honra que é de John Bevere? Cultura da honra, né? Acho que é. Não, cultura da honra não. Cultura da honra é do Dennis Silk. Dennis Silk. É, Dennis Silk. Mas o do John Bevere é o... Tem um de honra também. Eu esqueci lá o nome daquele livro lá. Mas é de honra lá. Eu tinha aquele livro. Então, já rolou uns 5, 7. Já levaram meu livro. Mas vamos lá. Foi não, pastor, teu nome está limpo no SPC lá de casa. Vamos lá. 4. Então assim, ó, perdão, voltando aqui. A recompensa da honra. Obrigado, amor. Precisamos a cuidar de pessoas, irmãos, ajudar elas a florescer, crescer no ministério e não esgotá-las, no interesse de manter nossos programas em continuidade. Então temos que continuar fazendo isso aqui. A gente tem procurado ver aqui, eu estava conversando com o Alessandro esses dias sobre a questão da sala de oração. Nós não podemos negociar a palavra que a gente recebeu, porque a gente recebeu essa palavra para fazer isso. E também não podemos esgotar as pessoas, porque chega do trabalho já cansado, já tem... Mas como é que a gente faz? Tem sido muito doloroso isso para mim. Uma das coisas mais difíceis para mim tem sido pensar como fazer isso de forma leve, mas constante também. Porque é tão leve em alguns lugares que as pessoas abandonam. Alguns aqui, talvez de vocês, vieram de uma igreja que tem um culto no domingo e alguma coisa na semana. Então são 2 dias. Os outros 5, a gente não sabe. Se você for na sua agenda, olhar o que você era produtivo nisso, você talvez nem saiba. Alguns usavam para discipular, outros não. Outros só para viver. Nem para crescer tinha. Nem uma escola de crescimento, alguma coisa a pessoa escolher. Então tome cuidado, irmão. Que às vezes a agenda apertada, ela prejudica muito. Mas a agenda livre e ociosidade, ela também gera um problema muito grande na pessoa.
O sem fazer nada, irmão. Improdutividade é ruim até para a alma da própria pessoa. A pessoa não se sente nem bem. Tá bom? Então, cuidado. Eu também não sou adepto a muita coisa, mas também tenho muito cuidado com essa pouca coisa de fazer. Quarto, né? Do preencher lacunas para treinar novas pessoas. É o que eu falei, preencher. A gente não pode ficar preenchendo, colocar pessoas no ministério. Então, nós temos aqui, quantos líderes nós temos aqui? Aí, tem 4 líderes, 5 líderes, 6 líderes. Ok, precisamos de mais 7 líderes para liderar tal coisa. Então, vamos treinar aquela pessoa para fazer isso. Mas isso aí pode ser bom, mas tem que entender, essas pessoas, elas querem isso. Foi para isso que elas foram chamadas para fazer, foi para isso que elas foram chamadas. Então, se elas foram chamadas para isso, eu treino elas para isso. Ok? Então, precisa entender isso aí. Então, ter muito cuidado para a gente não ficar colocando pessoas só para preencher lacuna. Sabe o que eu dizia muito na revitalização de igreja, quando a gente ia fazer prático de evangelismo, prático de missões na igreja, em qualquer outro país que a gente ia, até mesmo no Brasil, eu dizia assim, pastor, eles ficaram com dificuldade com os adolescentes da igreja, isso por quê? Não tem que lidera. Então, o pastor que não tenha. Não, mas tem que ter, quem é pastorear eles? Então, faça o senhor. Não, eu não posso, eu tenho muita coisa, então não tem, uai. Tem, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando tiver alguém para liderar os adolescentes, a pessoa vai te perturbar. Tu vai querer frear essa pessoa, porque ela carrega isso. Tem deleite, tem descanso, tem prazer nisso. Irmão, pegar alguém aqui para ficar tocando aqui. Por exemplo, eu toco, eu gosto de tocar para mim, para Jesus, irmão. Eu toco, eu e Jesus, até porque eu não toco bem, para começar. Então, pronto. Então, agora você dizer assim, vai ter que tocar todo domingo, vai ser um peso para mim. Mas para Jesus, pode ser para Jesus mesmo. Mas não é aquilo que eu carrego, só. Agora manda eu falar, vou falar aqui 4 horas hoje, manda eu falar, pode colocar até 8. Estou dentro. Passar 8 horas falando num dia, eu estou dentro, irmão. Sem problema, porque é o que eu gosto de fazer. O que eu fui responsável, fui recebido do Senhor para fazer. Agora não mande fazer uma coisa que eu não fui chamado para fazer, não, irmão, porque não vai dar, não vai virar. Então, quer um conselho para vocês aqui? Vou dar um conselho para vocês aqui. Certo? Não façam nada para me agradar, nem agradar a Jo aqui, não. Não façam. Agora também, faça alguma coisa para agradar a Jesus. E para agradar a Jesus, você vai ter que ter excelência naquilo que você faz. Porque não fazer nada e fazer tudo, eu não sei qual é o pior. A probabilidade de você acertar e fazer tudo, 1 ou 2 coisas, é muito maior do que você sem fazer nada. Concorda comigo? Sim ou não? Então tome cuidado com o nada, irmão. O nada é problema. O tudo também é problema, mas o nada é mais problema ainda. Acho melhor fazer mais do que menos, do que ser negligente com aquilo que ele colocou para fazer. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, tá bom? Então deixa isso aí para mim. Vamos lá. Do resolver problemas para ajudar pessoas a progredirem. O nosso ministério, irmão, ele é reativo ou proativo? Por exemplo, se eu ficar aqui, irmão, eu já fiz o test drive, viu? Eu já fiz o teste aqui com essa comunidade, já pequena, já fiz. Se ficar só de resolver problemas, fazer visita para ouvir pessoas, nós temos serviço aqui toda semana. É só isso, papocar. Papocou aqui pá, resolve. Não sei quanto vai durar. Aí resolve aqui o outro, pá. Aí não sei quanto vai durar. Aí tem uns que a gente não tá nem mexendo, porque se mexer aparece, viu? Não acho que não tá bom não, é porque não mexeu. Faça 3 perguntas inteligentes para você saber, você vai ver que vai mexer. Eu estava calmo demais, é só você fazer 3 perguntas. No instante você vai ver que tem problema, então não ignora não. Tá tudo uma benção, não tá não, só mexa, então. Conversa para você ver. Não tá do mesmo jeito, às vezes até é frio. Então, agora o nosso ministério é o quê? É um proativo ou reativo? Reativo é isso. Aconteceu um problema, eu vou trabalhar, vou resolver. E o proativo? Vamos preparar as pessoas para que isso não aconteça. Ou amadurecer elas, preparar elas para que elas possam vencer isso aí. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Amém. Só a metade. O resto está assim, ó. É 2 horas da tarde, 3 horas. Vamos lá. Se o nosso, eu fiz uma anotação aqui, que eu tirei esse aqui e extraí do livro. Se o nosso ministério é só adotar uma abordagem de solucionar problemas, as pessoas que têm necessidades mais críticas dominarão nossa agenda. E eu vou dizer uma coisa, irmão, tem gente que a tendência, o caminho dessa pessoa é só gerar demanda.
A pessoa só gera problema, nunca está frutificando, nunca está melhorando, santificando, crescendo, amadurecendo. É só treta, meu irmão. Tem gente que tem o ministério da treta. Aí te atribula na oração, te atribula no serviço. Às vezes você não faz uma coisa porque a pessoa vai estar, meu Deus, vai estar lá fora, vai. Ah, Senhor, o que eu faço com aquilo, hein, Senhor? Se possível, for passe de mim este traste, ou esse cálice, né? Por quê? Porque tem gente que é só assim, irmão, só serve para isso. Só serve para dar trabalho, irmão. Infelizmente. Essas pessoas você tem que colocar numa prateleira, irmãos. Ó, eu aprendo, estou ensinando isso para Tami. Tami, tem gente que cabe aqui, são os 3. Tem gente que cabe nos 12, tem gente que cabe nos 70, tem gente que cabe nos 5.000. Tem gente que a gente queria muito que tivesse entre os 3, mas não vai estar. Porque não tem um coração, não coloca o coração no peito. Então não vai estar. Não se ilude, não. Não fantasia uma pessoa que não existe. Essa pessoa não existe. É o que você quer. É uma idealização da sua cabeça. Mas não é uma pessoa real. Você olhou e viu. Eu queria muito que isso aqui funcionasse. Eu queria muito que isso aqui funcionasse. Mas é você que quer. Porque até Jesus quer, mas a pessoa não quer. Então trabalhe com quem quer, irmão. Vamos gastar tempo. É melhor. A gente está deixando de gastar tempo com pessoas que querem para tentar resolver aquelas que não querem e nunca vão querer. Tem gente que não vai querer nunca, viu? Pelo motivo que pareça. Que é isso, pastor? Tá gravado, pode deixar aqui. Tem gente que não quer. Eu conheço, irmão. Tem gente que eu conheço. Israel é assim com Deus, irmão. Quer que eu dê quantos exemplos bíblicos? 35? De pessoas que Deus tentou com elas, muitas vezes, e elas não queriam. Me diz um rei de Israel, do reino do norte. Que foi bom. Das 8 dinastias, dos 20. Me diz que foi bom. Nenhum prestou. E todos poderiam ter recebido o favor de Deus. Não queria. Eles não queriam, irmão. Quantas vezes o povo de Israel fez isso com juízes? Tem gente que não quer, a gente tem que aceitar, tem que orar. O que a gente faz é orar. Tem que você manda. Diga para mim, quantas vezes você já ouviu uma verdade que você não vive ainda? Eu e você. Tem verdade que eu e você não vive ainda. Quantas vezes foi suficiente para a gente ouvir? Quantas vezes nós já ouvimos? Tem gente que tem 10 anos na fé, irmão, nós temos que falar sobre dízimo e oferta ainda. 10 anos. 15 anos na fé. Diz, ainda manda mensagem no privado. Pastor, ainda é para dar dízimo no Novo Testamento? Eu disse, não. Não é nem para ser salvo, é nem para estar onde? Não é para nada, não é para fazer nada. É para deixar Jesus servir a gente de todo jeito e nós somos a coisa linda dele, a coisa fofa dele. Nós somos o centro. Entendeu? Então, queridos, vamos trabalhar com quem quer, vai ser bom. Eu aprendi uma coisa lá em Santarém. Quando eu fui em Santarém, eu vi um discípulo direto do Eibilber, um senhor lá. Muito top, cara. O velhinho, pensa no velhinho. Velho e disposto. Uma arruma de célula você vai ter, irmão. O homem já estava quase andando na bengala, mas discipulando. Todo dia de manhã, de 8 da manhã até meio-dia, chapando dentro da igreja, à tarde ia fazer visita e discipulado. Um senhor viajava para pregar, e lá é atravessa de barco, faz os mover lá em Santarém é assim. É barco, tudo ali pelos rios, dentro das tribos, é assim que eles fazem. Então, também, né, claro, que a cidade também está bem desenvolvida. Então, eu vi pessoas fazendo isso, irmãos. Mas sabe o que ele dizia para nós? Eu vi esse velho na casa dele, tomando açaí lá, com a boca toda melada de roxo aqui, ele olhando para mim dizendo, procura um grupo que você vai treinar, que quer isso, e transfere seu coração para eles. Desses, vai ter outros. Aí você passar a vida toda insistindo para a pessoa, faça isso, aqui, ó, lê isso aqui tem que ler. A pessoa nunca quer, como é que você vai chegar a algum ponto com essa pessoa, irmão? O que você faz? Colocar ela numa prateleira, que é aquelas pessoas que estão perdidas. Então coloca a pessoa, mas isso aqui já tem 20 anos na fé. Não tem problema não, irmão. Os fariseus tinham a vida toda. E estava perdido. Não significa não para com esse negócio de idade de crente, com carteirada, viu? É o que dá mais trabalho às vezes aos mais velhos, viu, irmão? O mais novo já vem com fome, com sede, com desejo. Às vezes eu dou mais trabalho que o novo convertido, eu acho. Acho não, tenho certeza. O novo convertido também está flexível para receber algumas coisas. Nós estamos cheios de questionamentos, cheios de porquês, cheios de perguntas. Nós queremos perguntar por quê. Por que isso? Por que aquilo? Não é isso? É não, é? É ou não é? É.
Pois é. Vamos lá. 6. Do prender-se a ministério ordenado para o desenvolver liderança de equipe. Sabe o que é isso, irmão? A gente concentra todo o trabalho da igreja, todo o ministério em um grupo de pessoas. Então, aquela equipe pastoral, a equipe de governo, aí fica o clero e os leigos. Então, aqueles fazem, aqueles são aptos a fazer, outros não são. Não, irmão, talvez o serviço de ensino, né, que cabe a um grupo realmente para edificar, para treinar os santos ao ministério, talvez algumas coisas são realmente de um grupo. Só que o serviço da videira é para todos. Para todos. Sabe por que muita gente às vezes sai de uma igreja? Porque ela não tem oportunidade para cantar, para pregar, para fazer. Porque ela acha que o único serviço que resume o propósito dela é fazer isso no culto. É a programação. E não é isso. É a vida na igreja. É a vida na vida. Então, a gente tem que parar com esse negócio e desenvolver pessoas, irmãos. Potencializar pessoas. Potencializar. Eu digo para vocês uma coisa, ó, eu vim da igreja que era presbiteriana. Meu pastor, para deixar você subir no púlpito, você tinha que ser super saiadinho. O negócio tinha assim mesmo assim, o seu ki tinha que estar lá em cima. O negócio mesmo fera, você tinha que ser diferenciado. O cara que sabia de Bíblia, irmão, meu pastor foi missionário presbiteriano, irmão, na Amazonas. Eu digo para você, o homem conhecia Jesus, lia todo dia, vida de oração e de leitura, era com o pastor Wilson. Quando eu fui para o Evangelho, quando eu voltei para Jesus, eu já vinha lendo Bíblia assim, à torta e à direita, lendo tudo. Quando eu cheguei, eu passava as noites lendo, a Jô sabe, eu tinha caixas, irmão, de papel. Eu fazia a pauta e eu escrevia os versículos bíblicos, fazendo chave bíblica. Deu 3 meses na igreja, meu pastor me colocou para pregar. Aí eu tive que morar perto, eu fui morar em outro lugar, fiquei morando perto de uma igreja, Assembleia de Deus. Passei 1 ano na Assembleia de Deus, 1 ano e pouco. Deu 11 meses de crente, eu era obreiro da Assembleia de Deus. Os presbíteros ficaram tudo endemoniados quando o pastor colocou para ser obreiro. Por quê? Conhece da fé, teria 1 ano de fé. Minha fome, meu desejo, meu anseio por fazer era tão grande que, irmão, Salmo 119, versículo 99, até o 100 diz assim: a tua palavra me fez mais sábio do que meus mestres. Eu fui para cima. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês na igreja, eu era líder de missões. Não é o tanto de tempo que você está na igreja não, meu filho. É o tanto de fome e dedicação que você tem. Se você for dedicado, se dispor a fazer, Deus levanta rapidinho, porque Deus está procurando pessoas para usar, irmão. E que querem mudanças de verdade. Toda a receita gospel que me passava, eu fazia. Eu recebi dos presbiterianos, dos pentecostais. O que mandava eu fazia. Tinha um pentecostal, os irmãos que andavam com eles, canela de fogo, a gente subia um monte, que dizia, cara, tem que ler 7 vezes o Salmo 119 por semana. 1 vez todo dia. Deus vai honrar, cara. Eu fazia 7 vezes num dia, dá 55 minutos, leio 7 vezes o Salmo 119 num dia. Eu lia os 7 num dia e lia 7 dias, 7 vezes. Qualquer receita gospel que era feita, eu assim, sabe por quê? Porque eu queria muito aquilo dali. Muito fazer isso. Um desejo sempre de fazer. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fiz um acordo com o Senhor quando eu li Paulo dizendo assim: aqueles membros que tu usaste para imundícia, agora tu usa para santificação. Eu fui muito entregue ao pecado, irmão. Então eu disse para Jesus, se fosse para Ele, eu ia ser muito entregue para Ele. Muito rendido a Ele. Agora ser mediano, ser medíocre, fazer só a obrigação e quando dá, irmãos, eu preferia estar fora. Sinceramente, entre crente frio, ser morno, eu acho que é o pior. Pelo menos é o que a Bíblia diz. A pessoa nem fala, nem faz nada, não expressa nada, não enfrenta nada, não rompe nada, não cresce em nada, não quer melhorar em nada, não quer ganhar uma vida para Jesus, não quer discipular ninguém, não quer compromisso nenhum. Ainda fica chateadinho. Estou na escala, aqui não existe isso, a gente não tem nem tempo para isso, graças a Deus. Mas está na igreja local, estou na escala, tá não. Poxa. Meu nome só aparece agora. Vai te catar, cara. Quer escala? Quer tocar? Quer cantar? Quer pregar? Quer recepção? Vai lá pra rua. Eu te dou a caixa de tomate. Sobe em cima. Que era isso que eu fazia. Eu pouco tinha oportunidade na minha igreja. Pouquíssima. Mas eu discipulava a pessoa, achava meu pastor. Sabe quando é que eu pregava na minha igreja? Às vezes 1 vez no ano. Às vezes 2 vezes no ano. Mas sabe quantas vezes eu pregava o evangelho? Todos os dias.
A gente comprava revista escola dominical, procurava meu pastor. Pastor, posso discipular os meninos lá em casa? Porque eu trabalho de tarde para a noite. Posso discipular de manhã? Porque tem uns caras saindo da droga aí. Claro, Rafael. O que é que você vai dar para ele? Aí eu mostrava para ele. Manda fogo, vai lá. Manda fogo não, que ele era presbiteriano, não dizia isso não. Vai lá, Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria. E eu ia lá, discipulava. Todo dia. Nós fazíamos a campanha. Eu andava com os pentecostais. Campanha de 70 dias, 70 dias, todo dia à tarde, não era assim, Jojo? 70 dias, 7 dias em cada casa, 10 casas dos drogados dependentes químicos. Muitos se tornaram obreiros e hoje são obreiros da casa de Deus. Nunca precisei de um púlpito ou de uma programação da igreja para me gerar um discípulo. Mas sempre meu pastor estava sabendo o que eu estava fazendo. Eu dizia para ele, pastor, eu vou subir o monte. Ele dizia assim, Rafael, vá, mas você tem amanhã estar na escola bíblica dominical, sabe do compromisso que a gente tem com o ensino aqui. Eles podem deixar. Ia para o monte, pegava o ônibus, pegava 3 conduções, 3 ônibus. 3. Pastor sabe qual é? Eu pegava lá Sabiaguaba, lá para o Papicu para Parangaba. Não, 1, 2, era 3 ou era 4. Chegava em casa de manhã, tomava um banho, um café, ia para a escola dominical. O professor falando e eu assim, 15 para as 3 eu estava assim, ó. Ficava em pé na sala de aula atrás, mas eu queria honrar meu pastor, meu líder, e sabia que aquilo ali era essencial. Não adiantava só orar e rodar no manto, no monte, não. Ele tinha que estar no ensino também para ser fundamentado na palavra. Princípio, irmão. Princípio vai te levar longe. Fome, desejo de fazer alguma coisa para Jesus vai te levar muito longe. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. A gente já dá um intervalo aqui para vocês. Para nós, né? Do focalizar-se em governo de igreja, é o 7? É. A formar parceiros de ministério. Irmãos, ó, em vez de atividades, mais atividades, atrair pessoas para desenvolver o discipulado é muito melhor. Tá bom? Então a gente precisa, ó, tá fazendo uma coisa, ver outras pessoas que fazem aquilo dali. Potencializa elas para fazer a mesma coisa, para fazer melhor do que você. Nós temos que fazer isso, irmão. Desenvolver outras pessoas que façam melhor. Sabe o que eu aprendi um princípio? Quando você aprende algo e ensina aquilo, você está aberto para aprender outra coisa e ensinar. E você vai ter 2 coisas para aprender. Já aprendeu 2 coisas. E assim por diante. Então, o serviço, o entregar. E quando alguém faz alguma coisa melhor do que eu, isso não quer dizer que eu sou ruim e a pessoa é boa. Quer dizer que eu acertei. E agora é hora de eu mirar em outro também para que possa fazer melhor do que eu. Quando alguém tem mais sucesso do que eu, naquilo que eu ensinei a pessoa a fazer, isso quer dizer que eu fui muito bom no meu trabalho. E a pessoa ajudou. Isso não invalida o que eu carrego. O que eu carrego é potencializar aquela pessoa. E talvez ela fique melhor do que eu. A probabilidade disso acontecer é maior, porque eu sou um generalista. Eu não sou um especialista. Então, eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa. E eu entendo que isso aí é para mim poder potencializar as pessoas. Então a tendência das pessoas ser melhor do que eu é muito maior. E eu acho isso ótimo. Porque isso melhora para Jesus e mais o evangelho é pregado. Amém? Então potencializa. 9. De depender do treinamento de instituição para estabelecer treinamento local. A gente tem que parar com esse negócio de, quer teologia? Vai lá para o seminário. Quer treinar sobre missões? Vai lá para a base missionária. Nós temos que ter essas coisas dentro da igreja. Um seminário teológico, uma base missionária. E igreja é para ter essas coisas, irmão. Tem que ter tudo isso aí. A gente não pode ficar terceirizando o trabalho, não. Está indo gente para dar seminário aqui toda hora. Nós temos que desenvolver também. Não podemos ser arrogantes, prepotentes, achando que a gente não precisa receber. Pelo contrário, eu faço curso, irmão. Faço curso no FROP, faço curso na Inspire. Na Inspire, esses dias que eu parei, né? Parei de fazer, vou voltar a fazer agora. Mas fiz vários já ali. Eu faço curso com o Douglas, eu fiz um curso recentemente, o Notário também fez, as meninas também fizeram. Então assim, irmãos, eu quero aprender com os outros, mas eu tenho que desenvolver algo local, com a nossa identidade também, que tem as nossas características também. Trazer alguém para dar um seminário, uma escola, não é o problema? De maneira alguma. Só que a gente tem que desenvolver obreiros locais e parar de ficar terceirizando essas coisas. Potencializar as pessoas que estão aqui conosco, para desenvolver também. Tem coisa aqui para fazer. Agora tem preguiça, tem negligência, procrastinação, é por isso que não sai. Então tem que vencer isso aí, nós temos que trabalhar isso aí na vida das pessoas, para que elas possam desenvolver, entendeu? Vamos lá, 9. Do focalizar-se em impressões imediatas para o objetivo de expansão de longo prazo. Então, o urgente substitui o importante. E todos pensam que devem cuidar primeiro da sua agenda. Então, irmãos, o urgente substitui o importante. Eu vi um pregador,
Esses dias falando, né, um pastor, professor aí da internet aí também, que ele falando sobre isso aqui, mas isso aqui ele leu o mesmo livro que eu li, então, né, certamente olhou da mesma fonte. Então, o urgente substitui o importante. O que é isso? É a gente tirar o foco das impressões imediatas, irmãos. Estabelecer alvo de longo prazo. A gente às vezes está aqui, ó. A gente quer porque quer que algum trabalho seja realizado. Eu, irmão, minha cabeça, imagina aí, nós trabalhávamos pelo menos com 25 áreas de revitalização de igreja. Quando eu olho para uma igreja dessa aqui, quando eu vejo tanta coisa que falta, tanta coisa que a gente poderia fazer, tanta coisa que a gente poderia estar desenvolvendo, minha cabeça ferve com isso. Só que eu tenho que entender que tem tempo para tudo, irmão. Se você acha que eu estou esticando aqui, imagina se você estivesse aqui dentro. Tudo que eu já vi, tudo que eu desenvolvi em outras igrejas, treinamentos que eu fiz, muito mais além do que isso aqui. A minha cabeça ferve, mas eu não vou ficar agora focado nisso. Eu tenho que pensar em treinar você para chegar lá sólido, com os valores e os princípios. Se você chegar lá bem, vai ficar bem para mim também. Vai ficar bem para o ministério, vai ficar bem para aquilo que você está fazendo. Agora tem que ser longo prazo. Tem coisa que é curto e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Tem muitas poucas coisas, irmãos, são curto prazo. Para dar certo, tem que ir trabalhando com intencionalidade no discipulado até a pessoa aprender e entender. Aí você consegue dar fruto e fruto que permanece. Beleza? Vamos lá. 10º, não é isso? Sim ou não? Sim. Você está doido que termine, né? Estou vendo, hein? Assim a administração, é isso mesmo? Do engajar sem administração para o engajar sem ministério. Então, uma armadilha para a liderança, irmão, é ficar só envolvido em exercício administrativo e enfraquecer o ministério do ensino e do treinamento. A gente quer tudo dê certo na igreja. Mas eu vou dizer uma coisa que vai escandalizar você aqui. A gente trabalha para ter as coisas tudo em ordem. Sabe qual é a melhor maneira de ter as coisas em ordem? Até financeiramente, ter mais gente. Quanto mais gente, mais as pessoas contribuem para aquilo funcionar. Foi monetário e tudo. Então, se a gente fosse inteligente, trabalharíamos para discipular muito mais pessoas e ensinar as pessoas o princípio do reino. Porque as pessoas iriam financiar aquilo que nós estamos trabalhando junto com ela e para ela também. É o investimento para a vida das pessoas. Agora, se a gente ficar só focado em resolver coisas ou estar preocupado com isso, a gente esquece do fundamental, irmão. Não podemos desconsiderar os dois. Temos que ter cuidado, prudência, é uma boa administração. Mas precisamos entender que nós estamos fazendo para as pessoas e é em nome de Deus. É para a glória de Deus, irmãos. E as pessoas vão ser beneficiadas também, elas vão ser provocadas a participar disso. Temos que desenvolver todo mundo. Desenvolve as pessoas, se preocupe um pouco mais com isso. Pessoas que passam o tempo todo pensando só nessas coisas, irmão, dificilmente está gerando uma vida, às vezes discipulando a pessoa para Jesus. Cabeça está preocupada em crítica, em treta, em ver algum ponto para poder falar. Se estivesse cuidando de alguém, irmão, estaria preocupado com alguém que poderia ir para o inferno ou para o céu. Apesar que nossa visão teológica aqui é diferente do céu, mas depois a gente tem esse assunto. Tá bom? Mas cuidar de vidas é mais importante, irmãos. Tudo precisa ser levado em consideração e precisa ser feito. Mas uma coisa não pode depreciar a outra. Em detrimento de uma coisa, fazer a outra. E às vezes a gente dá muita ênfase em algumas coisas. Isso aqui é muito legal, a gente fez tudo isso aqui, muito legal, muito legal. Mas quando terminou, no dia que terminamos aqui, eu passei 2 dias péssimos. A Jo, até eu conversei com ela, surgiu a minha preocupação hoje, é que está chegando muita gente. A pergunta é, quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai discipular? Se as pessoas ainda tem pessoas ainda querendo vencer na vida, conquistar, estabilizar. Se você condicionar o seu serviço a Deus, quando você tiver tudo bem, preocupe não, que o diabo sabe muito bem trabalhar para que isso não aconteça, viu? Ele sabe fazer o serviço dele, tá certo? Ele sabe muito bem fazer o serviço dele. Se a gente não sabe fazer o nosso, ele sabe fazer o dele. 11, e a gente finaliza aqui essa primeira parte. Do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. A gente tem que treinar pessoas, irmãos, para o reino e não para a igreja local somente. Eu sempre tenho isso na cabeça. A gente treina pessoas aqui que pode servir aqui e pode servir em outras igrejas. E pode servir em outros lugares.
treina aqui, sempre com o pensamento apostólico, de expandir. Não expandir no sentido de expandir o nosso ministério. Vamos abrir a tenda onde... Não, pode ser que aconteça. Amém. Mas em vez disso, por exemplo, a gente foi lá contribuir lá no Júlio, os missionários foram contribuir lá no Júlio. Lá é casa de adoração. E o que eles carregam e fazem aqui, agora fizeram lá. Então, expandir isso para o reino, para a propagação do evangelho, e não somente para a igreja local. Tem gente que fica obcecada em crescimento local e esquece do resto do reino de Deus. Nós trabalhamos por reino, irmão. Então temos que nos preocupar com outras igrejas também que precisam da gente. E outras pessoas que não estão aqui. Se fizer só para cá, irmão, vai ficar difícil. Nós temos que servir nossos irmãos. Assim como também eles têm que nos servir. A gente ajuda um ao outro. Amém? Amém. Então vamos lá. Ó. Eu fiz uma consideraçãozinha que anotei aqui para a gente finalizar. Quando o nosso foco é só envolver pessoas em cargos, elas se esgotam e as pessoas se sentem inúteis. Ou até geram disputas entre elas. Mas quando mostramos que a principal função da igreja é fazer discípulos, então tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Os cargos e atividades da treliça precisam ser encarados com apenas um ponto no propósito da vida dessa pessoa. Então, o que você faz na estrutura da igreja é só um ponto. O principal é fazer discípulos. Amém?